Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Barbosinha comenta sobre as políticas públicas de educação especial. Quero falar de educação especial. Desde sempre, estas escolas especiais, e obviamente com alunos especiais, elas contratavam ou contratam os seus profissionais, levando em consideração o conhecimento, a aptidão e a experiência daquele professor na educação especial. Mas, acima disso, o amor, a paixão que o profissional tem por esta causa. Após esta avaliação, a escola especial, ela encaminhava à Secretaria de Estado de Educação o processo de convocação, que era validado e esse profissional, ele era cedido para atuar na instituição. Em 2015, em processo que contou com a participação ativa do deputado Pedro Kemp, que é um ativista dessa área, deputado Pedro Kemp, acompanhei de perto a atuação de Vossa Excelência, foi elaborado aquele termo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação e as escolas especiais, visando substituir todos os profissionais convocados por profissionais efetivos do Estado, sob o argumento, naquele período, de que se tratava de uma exigência do Ministério Público Estadual. Havia um cronograma de que em 4 anos haveria a substituição, me lembro muito bem, que foi ponderado lá em 2015, que dificilmente isso funcionaria para oferecer os conteúdos pedagógicos de forma muito mais lúdica do que teórica, e, sobretudo, com criatividade, material, sensibilidade e muita dedicação. Eu fiz aqui este preâmbulo para dizer que, nesse contexto, a Secretaria de Estado de Educação, ela realizou um processo seletivo simplificado para a constituição do banco de reserva de profissionais para a função docente temporária, e o edital do certame não diferenciou os casos de seleção de docentes temporários mediante análise curricular dispensada à prova objetiva. Colocou a educação especial e, da mesma forma, a educação, o esporte e a cultura na mesma situação, de forma que nós podemos ter, por exemplo, um campeão mundial de judô, que promove curso de judô e não foi aprovado na prova teórica, porque a prova teórica não tratou daquela formação, ela foi ampla, não é? E às vezes você tem ali um leigo que vai ministrar um curso de judô, de taekwondo, deixando fora campeões com grande experiência e já tecnicamente preparados, porque realizam cursos dessa natureza. Da mesma forma, a educação especial, por intermédio da interpretação da Lei Complementar número 87/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul, constata-se que existe previsão legal para a escolha de professores temporários mediante a análise curricular, dispensada a necessidade de prova objetiva. Está lá na Lei Complementar, claramente, lá no parágrafo 2º, do artigo 17A, diz lá, dispensada a necessidade de prova objetiva, quando a situação assim exigir ou em vista da capacidade técnica ou científica do profissional. Vamos ver o que diz o parágrafo 2º. O processo seletivo simplificado para a formação do banco reserva, quando a situação assim o exigir ou em vista da capacidade técnica ou científica do profissional, poderá ser efetivada apenas mediante análise curricular, dispensada a prova objetiva, prevista no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Então, deputado Pedro Kemp, não precisa de inventar roda, está na legislação.
dizendo que no caso de educação especial, e vale também para a questão do esporte, da cultura, quando diante da capacidade técnica ou científica daquele profissional, pode ser feita a seleção mediante a análise curricular dispensada da prova objetiva. Imagina os senhores dar aula para um autista, para um Down, para as diversas especificidades que nós temos na especialidade, você colocar um professor absolutamente inexperiente apenas porque ele fez uma prova teórica, e você retira um professor, e aqui eu faço, deputado Pedro Kempis, uma seleção das entidades, e a quantidade de professores, 60% dos professores que foram reprovados, a maioria deles com mais de 6 anos de experiência na educação especial, construído, imagina o vínculo que o autista tem dificuldade, às vezes, no relacionamento humano, ele cria com aquele professor, e não se faz isso da noite para o dia, e você retira esse professor e coloca um leigo, sem nenhuma experiência, que quando ele chegar vai também se chocar, porque não é se ele não tem preparação para isso, ele se choca diante do contexto para poder resolver um problema, e na verdade não se resolve, está criando um problema. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu estive a semana passada na Secretaria de Educação, conversei com o secretário adjunto, Édio, e levei justamente essa preocupação das escolas especiais, porque muitos profissionais que já estavam trabalhando, como Vossa Excelência disse, mais de 6 anos, eu conheço professora de mais de 25 anos trabalhando na Pestalozzi, por exemplo, e que não foi aprovada no processo seletivo, justamente porque ele não tratou dos conhecimentos específicos da área onde aquela pessoa atua. E, inclusive, tratou muito de legislação da educação, né? Então, muitos profissionais acabaram não sendo aprovados, e a entidade está recebendo professores que não têm experiência na área da educação especial e não têm formação específica para atuar em determinadas áreas, né? A gente sabe que o alunado da educação especial é bastante heterogêneo. Você tem alunos com deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual, tem aqueles que têm síndromes, condutas típicas, lesão cerebral, enfim, é uma gama, né, de deficiências e situações, e muitas vezes profissionais que têm até pedagogia, que têm uma formação numa área de conhecimento, ele não tem a habilitação específica para atuar na educação especial. Então, nós solicitamos à Secretaria de Educação para rever os critérios para cedência desses professores para as escolas especiais, para, inclusive, considerar o tempo de experiência na área. O aluno especial, é preciso que ele seja acompanhado por alguém que tenha a vocação. E vocação você não encontra nos berços de faculdades, você não encontra nos bancos das universidades. Eu diria que a vocação ela é escolhida por Deus. A profissão você escolhe a profissão, você acaba se aperfeiçoando para atuar na área. Agora, para trabalhar com esse aluno, somente o vocacionado é que terá condições de dar o respaldo e alcançar o objetivo necessário. Eu concluo a minha fala conclamando a nossa secretária de Educação para que ela reveja conceitos, valores, inclusive a legislação. E aí, chegando até o governador Reinaldo, que eu não tenho dúvida nenhuma, com a sua sensibilidade, com a sua capacidade de governar, de administrar, mas, sobretudo, com a sua sensibilidade humana, haverá de compreender esse assunto, rever essa situação e possibilitar que instituições do Estado inteiro, que tiveram profissionais assim, qualificados, altamente qualificados, afastados de suas atividades porque não conseguiram passar na prova objetiva. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.